Vamos lá, seguindo em frente com Masechet Shabbat, a gente está no Daf Kuf Nun Gimel Amud Aleph, Bezat Hashem, faltam 4 ou 5 da PIM. Ba Mineira Belazar Mirav, perguntou a Belazar Mirav, eis eu bem Olam Haba, quem tem Olam Haba? Como eu sei que alguma pessoa ele tem Olam Haba? Amarlei, falou para ele Rav, Veoznecha tishmana davar me'achorecha lemor, ze aderech lechuvo ki ta'aminu vechi tasmilu. Falou para ele Rav, trouxe para ele um pasuk, que se quando ele estiver na Levaiá, ele ouvir falando Zé Derech Shalach Bazé Lechubá, esse é o caminho que essa pessoa foi, todos devem seguir esse caminho, isso é um sinal de que ele tem Olam Abá. Certo? Agora, não está muito claro aqui se as pessoas falam isso ou se sai uma voz do céu. A priori, parece as pessoas. Se as pessoas que estão em volta, acompanhando o falecido na Levaiá, falam, olha, esse é o caminho correto, é nesse caminho que a gente tem que ir, esse é o tipo de pessoa que a gente quer ser, esse é um sinal de que essa pessoa tem Olam Abá. Rabi Hanina Amar Kol Shedat Raboteinu Nocha Emeinu. Rabi Hanina fala todo mundo que Chachamim escutam ele, ouvem a opinião dele, escutam o que ele tem a dizer. Isso é sinal de que ele tem um lamba. Vesavevu beshuk asofdim benei galila amrei ased dvarim lifnei mitatecha. Benei Galila, o pessoal que morava no Galil, costumava dizer, no próximo, no espedo, algo do tipo, ased dvarim lifnei mitatecha. Dê tzedakah, faça as coisas antes de você chegar na cama, antes de você falecer, certo? Então, no espeto, costumava falar, olha, pessoal, precisa fazer as coisas antes de chegar a hora de falecer. Benei Yehudá, agora aqui morava na região de Yehudá, mais para o centro de Eretz Israel, Amrei ased dvarim lachar mitatecha, eles falavam só a mesma coisa, só que em outra linguagem. Em vez de lifnei mitatecha, antes de chegar na sua cama, eles falavam leachar mitatecha, a intenção é a mesma. Cumpra mitzvot, dê tzedakah, faça as coisas corretas antes de chegar ao falecimento. Vê lá, apliquem, não estão discutindo. Marqueatre, cada lugar tinha uma linguagem diferente, mas é a mesma ideia. Nanatam, foi dito na Mishnah o seguinte, Rebelezer Omer, Shuv Yom Echad Lifnei Mitatecha. Está escrito na Mishnah que a pessoa deve fazer chuvá um dia antes de falecer. Shaluta, perguntaram os alunos para Rebelezer, será que as pessoas sabem que dia eles vão morrer? Como ele pode fazer chuvá um dia antes de morrer, se não sabe que dia vai morrer? Amarlem, Vechol Sheken, Shuva Yom, Shememut Lemachar. Falou Rabeliezer, então faz chuva hoje, talvez você vai falecer amanhã. E por isso todos os seus dias serão dias de chuva. Se você não sabe qual é o futuro, se não sabe o que vai acontecer amanhã, vai saber se amanhã é o dia. Então já faça chuva hoje, já faça Maasim Tovim hoje, para com certeza quando chegar amanhã, quando chegar realmente o dia, Bezat Hashem, você vai ter feito chuva como se deve. Gav Shlomo Amar Bechokmato, assim também falou Shlomo Melech, Becholeti u begadecha levanim, em todos os momentos que suas roupas estejam limpas, certo? E roupa representa os maasim, a chamada pessoa, veshemen aroshcha alechsar, que não falte óleo na sua cabeça, porque a qualquer hora, a qualquer momento pode chegar a hora de você ter que prestar contas, então que o tempo todo você esteja já arrumado. Amar Reb Yochanan Zakkai fala, Yochanan Zakkai mashal lemelech, isso daqui é um machado para um rei, shezimen et avadav leseudah, velo kavah lem zman, o rei convidou todos os escravos para uma seudá, para uma refeição, e não definiu, não falou que horas, que dia exatamente. Pikrim shebaem, os escravos inteligentes, que se vestiram como se deve, sentaram na porta da casa do rei. Amru, eles falaram o seguinte, pensaram, falta alguma coisa para o rei? O rei a qualquer momento ele pode servir para a gente comida. Então se ele prometeu uma seudá, pode ser que a seudá vai ser agora, daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, já vou ficar pronto, porque o rei com certeza pode oferecer a comida a qualquer hora. Os escravos menos inteligentes, mais ignorantes, foram trabalhar. Amru, pensaram no seguinte, será que dá para fazer uma seudá inteira para todos os escravos sem esforço? Com certeza o rei ainda precisa fazer compras, precisa mandar cozinhar, precisa servir, precisa preparar o lugar. Então a gente tem muito tempo, foram trabalhar. Pepitom, de repente, o rei chamou todo mundo para entrar para a seudá. Os escravos inteligentes chegaram na seudá, bonitos, arrumados, e os ignorantes chegaram para seudá,
todos sujos, bagunçados, que eles estavam trabalhando. Samach HaMelech likrat habitchim vekas likrat hatifshim. O rei ficou contente com os escravos inteligentes e ficou bravo com os escravos ignorantes. Amar alalo shekishtu et atzmam leseudá yeshu veochlu veishtu. Esses que, falou o rei, esses que se vestiram, se prepararam para seudá, eles chegaram aqui limpos, como se deve, que eles sentam, comam, bebam. Alalo shelo kishtu atzmam leseudá yamdu veiru. Os que não se prepararam para seudá vão ficar de pé e vão só ficar olhando. O Hatan de Rabi Meir, o genro de Rabi Meir, falou que, olha, ficar de pé olhando, ainda parece que você faz parte da seudá. Você não está comendo, você está servindo, mas você faz parte da seudá. Ela velo yoshim. Então, falou que não. Na prática, o que acontece é que os dois sentam, alá lochlim, alá ravim, alá lochotim, alá losmeim. Os dois sentam na mesa, tanto os escravos que se prepararam quanto os que não se prepararam, tanto os escravos que estão limpos quanto os escravos que estão sujos. Só que os escravos que se prepararam e estão limpos, eles chegaram como se deve, eles comem, e os outros ficam só olhando. Esses comem, esses passam fome, esses bebem, esses ficam com sede. Shineimar, Koamar Hashem, Inei Avdi Ochlu Ve'atem Tiravu. O meu escravo vai comer e vocês vão passar fome. O meu escravo vai beber e você vai passar sede. O meu escravo vai se alegrar, cantar do coração cheio, coração contente, e vocês vão gritar de sofrimento. Certo? Ficar de pé do lado da seudá, você não foi servido, você não está na mesa, você não passa tanta fome. Mas sentar na mesa e não poder comer, isso daqui é pior. Então, aparentemente, assim também é no Olam Haba. Todo mundo chega no Olam Haba, tanto o pessoal que fez as coisas certas, quanto o pessoal que não. Só que vai todo mundo sentar na mesma mesa, e aqueles que foram tzadikim e chegaram limpos no Olam Haba, eles vão ter proveito, e os outros vão só ficar olhando. Davar acher, outra explicação para o passuco foi trazida em cima, becholeit u begadei halevanim, a todo momento suas roupas sejam brancas, elo tzitzit, representa o tzitzit, que a pessoa deve estar sempre usando tzitzit, veshem arosha alechsar, e que não falte óleo na sua cabeça, elo tfilin. Isso daqui representa o tfilin, que a pessoa tem que estar o tempo todo com tefilin. Realmente, até algumas gerações atrás, se costumava passar o tempo todo com tefilin, principalmente na da Gemara. Hoje em dia, a gente coloca o tefilin só na hora da tefilá, principalmente. Tem quem faça o dia inteiro, mas a maioria só na hora da tefilá. Adran Allah Shoel. Chegamos agora no último capítulo de Masechet Shabbat. Bezrat Hashem. Fala pra gente a Mishnah. Misheichshich baderech. Alguém estava viajando, sexta-feira, e começou a escurecer, e vai começar o Shabat. Agora, como vai começar o Shabat, ele não pode continuar carregando a mochila, ou a bolsinha de moedas dele, por exemplo, certo? Porque é mukse. Então, o que ele faz? Está escurecendo, vai começar o Shabat, o que ele faz com as coisas? Não tem que só lenochri. Se ele tem um goi viajando com ele, ele pode dar para o goi carregar as coisas dele. Mesmo que a priori você não pode pedir para o goi fazer coisas para você no Shabat, aqui você está dando a chamar para ele carregar para você, não tem problema. Vem em nimonochri, se não tem um goi acompanhando a pessoa para dar para ele as coisas, manichola hamor. Coloca em cima do animal que você está cavalgando, já não vai poder cavalgar ou andar burro no Shabat. Você coloca suas mochilas, sacolas, o dinheiro em cima do burro e o burro vai carregar. E guia lechatzira hitzoná, quando chegar no pátio externo da cidade, certo? Ou seja, quando você entrar na cidade, noter etakelim anitalim beshabat, você pega as coisas que não são mukse, veshinar anitalim beshabat, matira chavalim, vasakim noflim elem, e o que é mukse, que você não pode pegar diretamente de cima do animal, por um lado você tem que descarregar o animal, não pode deixar ele carregando peso, mas o que não é mukse você pode pegar, agora o que é mukse você não pode pegar diretamente, então você solta o nó que prende as coisas em cima do animal, e os sacos com as coisas que são mukse caem sozinhos, caem, pachuto caem sem você encostar nele. Pergunta a Gemara, olha, por que é permitido dar para o goi carregar para você esse saco de moedas? A priori, como eu comentei, você não pode pedir para o goi fazer coisas no Shabat para você. Antes de Shabat, você até que poderia, mas se você vai pedir antes de Shabat para ele fazer para você alguma coisa no Shabat, também não pode. Então você não pode chegar para o goi e falar, olha, amanhã às 3 da tarde vem e acende a luz para mim, certo? Você não pode combinar com o goi de fazer alguma melachá para você no Shabat. Não diretamente. Então aqui também está pedindo para ele carregar para você o saquinho. Por que foi permitido o saco de moedas? Responde Agmara, Rabanan, eles chegaram na conclusão,
a pessoa não vai se aguentar e deixar o dinheiro, sabe? Imagina, você está viajando, está chegando de viagem, está com uma sacolinha de dinheiro, com a carteira, com o celular, algo do tipo, ninguém vai querer deixar isso no meio da rua. E Losharitlei, se não liberarem isso de dar para o goi, que é uma proibição de Rabanan, uma proibição menor, as pessoas vão acabar carregando isso, 4 modos no Rabim, que é uma proibição da Torá. Então, Rabanan aqui liberaram algo que geralmente é proibido de Rabanan, para evitar com que a pessoa chegue numa proibição da Torá, porque eles sabiam que as pessoas não iam aguentar largar o dinheiro lá no meio do caminho. Amarava, falarava, dava que só, falarava, só é permitido o seu dinheiro pessoal, mas se no caminho que você estava chegando, Shabbat, certo? Shabbat estava chegando na cidade e você encontrou uma metziá, você viu lá na rua uma carteira ou algo do tipo, isso daqui você não pode chegar para o goi e falar, olha, eu achei esse negócio aqui, pega para mim e leva para a cidade. Certo? Só algo que pertencia já a você, mas não algo que você encontrou agora. Shita, pergunta Gemara, é óbvio que só Tnan, está escrito na Mishnah, que só o seu quis, a sua bolsinha de dinheiro, não está escrito Metzia. Fala mal de tema, o que eu poderia pensar? Porque Rava tem que dizer que Metzia, algo que eu achei, eu não posso pedir para o goi pegar. O Adina Filo Metzia, eu poderia pensar que a verdade é que isso que a Mishnah falou, o saquinho de moedas, não é só o saquinho de moedas, não é só a carteira, algo que eu encontrei também é permitido. Vai de Katane, que só o Minta Katane. Isso que a nossa Mishnah trouxe justamente carteira, é porque é algo comum, mas a verdade é que não faz se é carteira ou se é algo novo que eu achei. Kamash Melan, vem Rava ensina aqui não. Quando está escrito carteira, é carteira mesmo. Só isso pode ser dado para o goi, mas uma metzia, não. Pergunta Gemara, fala Gemara, velo amra nela delata eliadei, avalata eliadei que aqui sei dar. Me fala Gemara, se eu já encontrei isso antes de começar Shabbat, certo? Quando eu estava vindo no caminho, eu encontrei alguma coisa, eu tenho uma metzia comigo nas minhas mãos, e aí vai começar Shabbat, eu posso entregar para o goi. O que foi dito aqui é que se começou Shabbat e no caminho, antes de chegar na cidade, eu vi alguma coisa perdida, isso eu não posso pedir para o goi pegar para mim. Mas o que eu já peguei é como se fosse meu. Então, mesmo que chegou nas minhas mãos através de uma metzia, através disso que eu achei aquilo, não está liberado. E cadê Amre? Tem quem diga Bairava, que Rava se perguntou, metzia baleado mal, que van de atalhadei que sei dar, meu dima que van de lotarach, balav que sei dar, meiteico. E tem quem diga que Rava não falou, não afirmou que uma metzia é proibido, que eu posso pedir para o goi. E Rava se perguntou nesse caso que eu tenho uma coisa na minha mão que não foi meu trabalho, não é que eu me esforcei para ganhar. Eu encontrei isso no caminho. Será que isso eu posso dar para o goi carregar ou não? Ou seja, será que essa metzia só é dinheiro meu? Tá bom que eu achei isso, não foi trabalhado, mas é dinheiro meu. Então posso dar para o goi carregar como se fosse qualquer outro dinheiro? Ou talvez não, já que não é uma coisa que eu me esforcei para trabalhar, é mais fácil abrir mão disso. Casar liberaram, dá para o goi por quê? Porque o cara não vai conseguir liberar, abrir mão do dinheiro que ele trabalhou, suou para ganhar, entregar, deixar isso lá no meio da rua e ir embora para casa. Ele não quer perder isso. Mas uma metzia é algo que foi encontrado, algo que eu achei. Talvez nesse caso o cara não vai se importar tanto de deixar no meio da rua. E é isso que Rava se perguntou. Teiko. Então, na primeira linguagem, Rava liberou. Desculpa, na primeira linguagem, Rava liberou metzia, se eu achei uma coisa no caminho e vai começar Shabbat, eu posso dar para o goi. E na segunda linguagem, Rava se perguntou isso. Mas algo que eu encontrei depois que começou Shabbat, isso eu não posso nem pegar. Em monochri, se não estou em goi, eu coloco em cima do burro. Tama de monochri, este monochri, lenochri, achivlei. A Gemara fala o seguinte, olha, da Mishnah parece que o ideal é dar para o goi, se não tem um goi para carregar, eu coloco em cima do burro, certo? Por quê? Maitama, porque para o goi é melhor do que colocar em cima do burro? Hamora também se vai chutar, não cria também se vai chutar, porque o burro é um animal que pertence à própria pessoa, tem mitzvah de shvitá, tem mitzvah de não deixar os animais trabalharem no Shabbat, certo? Eu não posso colocar os meus animais para trabalharem no Shabbat. Do mesmo jeito que eu tenho que cumprir Shabbat, os meus animais têm que cumprir Shabbat também, obviamente no sentido deles. Eles não podem carregar coisas, não podem fazer esforço, não podem fazer trabalho. Não posso colocar meus animais para ararem a terra no Shabbat. Mas o goi, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre ele, se ele cumpre Shabbat ou não. Por isso, no caso do goi, é permitido. É melhor dar para o goi do que colocar no animal. Agora a Gemara traz outras opções. O que acontece se eu tenho Hamor, Vecheresh ou Tevekatan? Eu tenho duas opções, colocar em cima do burro ou entregar para alguém que ele não tem dat, que ele não tem consciência. Heresh é alguém que é surdo e mudo de nascença, Shote é alguém louco, Katan é uma criança pequena. Quem é melhor carregar para mim? Pagmana, Hamor Manachlei.
lecheresh shoteve katan lo yahiv lei. Fala Gemara que é melhor colocar no burro e não entregar para uma dessas pessoas. Maitama, por quê? Ani adam, aí lava dam. Porque é melhor colocar num animal do que dar para uma pessoa. Tá bom que o katan não tem mitzvah de cumprir, não tem mitzvot ainda. Shote, o cara louco, não tem mitzvot. Heresh também não tem mitzvot. Mesmo assim, são pessoas, são humanos, então é melhor colocar no animal do que dar para pessoas. O que acontece? Eu tenho Heresh Veshote. Se eu tenho só um Heresh, um surdo mudo e um Shote, um cara que ficou louco. Os dois não têm consciência, os dois não têm noção. Para quem é melhor eu dar? Para carregar as coisas no Shabbat, quando começa o Shabbat? Leshote. Fala que é melhor dar para o cara louco. Por quê? Porque, boa pergunta, Rashi fala Leshote, que o Shote ele não tem consciência nenhuma, o cara é completamente louco. O Heresh, ele tem um pouco de consciência, ele não aprendeu a falar, não aprendeu tal, porque ele é surdo-mudo, não, desculpa, falar obviamente ele é mudo, mas ele não sabe se conectar direito com as pessoas, por ser surdo-mudo ele não conseguiu aprender direito, mas a priori ele tem cabeça, ele tem uma limitação externa, que ele nasceu surdo-mudo, mas a cabeça a priori funciona normal. Ele não conseguiu aprender, mas funciona normal. Então é melhor chote. Chote vekatan, se eu tenho um chote e uma criança, le chote, eu dou para o chote, porque a criança ainda vai crescer e vai ter bar mitzvah. Então é melhor dar para o chote. E vai ler o heresh vekatan mai. Para um heresh e katan, se eu tenho na minha frente duas opções, um surdo mudo ou uma criança, quem é melhor que eu dê para carregar? Ou seja, quem tem menos obrigação de Shabbat sobre ele? Aliba de Rabi Eliezer Otibairecha, de acordo com a opinião de Rabi Eliezer, não tenho nem dúvida que é melhor dar para o katan. Detania, Rabitza, como ele chama Rabi Eliezer, Rabitza fala de Rabi Eliezer, Trumat Heresh, caso um Heresh, um surdo mudo, dê Trumá, ele tire Trumá do meu campo, das minhas frutas, Lotetzelachulin Bnei Safek, não é Hulin, isso daqui é talvez, é Safek Trumá, é dúvida se isso é Trumá ou não, porque tem dúvida se a consciência do Heresh é considerada consciência ou não. Ou seja, de acordo com o Rabi Eliezer, com certeza é melhor dar para a criança, porque a criança não tem bar mitzvah, não tem obrigação nenhuma. O Heresh tem uma dúvida que talvez ele sim tenha obrigação. Kitibai lecha, a pergunta é aliba de Rabanan. De acordo com o Rabanan, que falaram o seguinte, Detnat, está na Mishnah, Hamishah lo itromo, vem tarmu in trumatam trumá. 5 pessoas não podem tirar trumot e maasrot das frutas, e se eles tiraram trumot e maasrot, não valeu. Eloem, esses são 5, Heresh, o surdo e mudo, ou seja, surdo e mudo, se ele tirou Trumot e Maasrot, não valeu completamente nada, a consciência dele é desconsiderada. Shote, o cara louco, Vekatan, criança que não tem mitzvot, não tem bar mitzvah, Vetorem etcheino shelo, alguém que tira Trumá das frutas de outra pessoa sem permissão, que não pediram, então que direito você tem de tirar a Trumá do campo do cara, não valeu a Trumá. E um goi que tirou Trumá das frutas de um Yehudi, mesmo com permissão do Yehudi, não valeu, porque o goi não tem obrigação nenhuma de tirar Trumot e Masrot, então ele não faz parte da mitzvah, o que ele tira de Trumá não valeu, em Trumá ou Trumá, todos esses casos a Trumá não é Trumá. Por isso, entre Heresh e Katan, fica a pergunta, de acordo com o Rabanan, que é melhor, Heresh ou Katan? De acordo com o Rabi Eliezer, que o Heresh ele tem um pouco de consciência, por isso a Trumá dele é safek, se é válida ou não é válida, lá com certeza é melhor dar para o Katan. A pergunta é para o Rabanan, qual vai ser o din? Le Heresh ahivlei de Katan ateliklal dat, será que é melhor dar para o Heresh, porque a criança ainda vai crescer e vai ter consciência, e se eu der para ele agora carregar a bolsinha a carteira, quando ele crescer, ele vai lembrar, peraí, eu carreguei a carteira uma vez no Shabbat. Então, talvez ele vai se confundir, achar que é permitido, mas é alguém que tem mais responsabilidade para ter certeza que ele não vai descumprir o Shabbat. Ou talvez é melhor dar para a criança pequena, porque se eu der para o Heresh, se eu falar que é melhor entregar para o Heresh, as pessoas vão se confundir com o Heresh, com outro adulto normal. Um adulto é consciente. Então, é melhor dar para uma criança pequena que tem menos chance de confundir com um adulto normal. Assim, não tem risco, certo? Essa é a pergunta. E cadê Amrei? Tem quem diga Lecheresh Ahivlei, e cadê Amrei Lekatan Ahivlei? Tem quem diga que é melhor o Heresh, tem quem diga que é melhor o Katan, certo? Essa dúvida realmente ficou uma discussão entre as opiniões. Pergunta é o seguinte. Em Sham, caso não tenha lá, lo nochri velo chamor velo Heresh velo shote velo Katan, não tem nem goi, nem um animal, nem um Heresh, nem um louco, nem um Katan, o cara está sozinho viajando e vai começar a Shabbat, ele está na rua, está num lugar aberto e ele não tem onde colocar a carteira dele. O que ele faz nessa situação? Qual a solução? Amarabitzak, tem mais uma opção,
tem mais uma saída para essa situação, só que Chachamim não quiseram contar ela, a gente já vai ver qual é, mas Chachamim a priori não quiseram contar. Mayoda Hereteta, o que significa isso? Qual é essa outra opção? Molichot pachot pachot midalet amot. A outra opção é que a pessoa ande menos de 4 amot, ou seja, ele dá 2 passos, para. 2 passos, para. A proibição de 4 amot no Reshut Rabim é se eu arranco, eu tiro uma coisa do chão em um lugar, ando 4 amot e coloco no outro, certo? Foi o que a gente aprendeu lá no começo da nossa Masechet. Eu faço akirá, eu tiro uma coisa do Reshut Rabim, ou seja, eu começo a andar, e anachá, akirá e anachá, eu tiro do Reshut Rabim e coloco em outro lugar. A proibição de 4 amot, então, é se eu tiro, ando 4 amot e coloco no chão. Agora, não preciso realmente colocar no chão, a própria pessoa andando e parando é como se fosse apoiado. Então, se eu estou segurando uma coisa, parado na rua, eu começo a andar, isso é chamado akiral, eu tirei do Reshut Rabim. Na hora que eu parar de novo, isso é anachá. Então, a solução aqui para a pessoa que está com a carteira é andar menos de 4 amot. Eu dou 2 passos, paro. Dou 2 passos, paro. Assim, em nenhum momento eu andei direto 4 amot no Reshut Rabim. A Mai Loratzu Hamim legal, tá? Por que Hamim não quiseram dar essa opção? Mishum, que está escrito no Pasuk, Kvod Elokim Aster Davar, Kvod Melachim Hakor Davar. O Kavod de Akadosh Baruch Hu, o Pasuk fala que o Kavod de Akadosh Baruch Hu é esconder as coisas, esconder o que você entende dele. O Kavod dos reis é, pelo contrário, revelar o que você entende dele. Por quê? Akadosh Baruch Hu, ele é limitado. Então, quanto mais se esconde de Akadosh Baruch Hu, mais claro fica que ele é ilimitado. Se você vai tentar explicar quem é Akadosh Baruch Hu exatamente, você vai estar, consequentemente, limitando ele. Pelo contrário, os reis, pessoas humanas, são limitadas. Então, quanto mais se revelar das capacidades e das habilidades do rei, melhor fica para ele, porque ele é alguém com mais recursos. Já o Akadosh Baruch Hu, que ele tem todos os recursos, tudo que eu revelar dele vai estar diminuindo. Pergunta, o que tem aqui de Kvod Hashem? Por que foi tão importante para mim me esconderem isso? O que é tão importante esconder? Porque aqui, se você sair por aí falando, olha, tem a opção de andar menos 4 amot, anda um passo e para, anda um pouco e para, anda um pouco e para, existe o risco da pessoa acabar transgredindo isso e andar mais que 4 amot. Tânia, fala Braita, Rabi Eliezer Omer Bobayom Gatchusia, Rabi Yoshua Omer Bobayom Achkusia. Rabi Eliezer e Rabi Yoshua estão falando de uma história que a gente viu lá atrás, na Gemara, que teve uma vez que subiram no segundo andar de Hananiah Ben Gurion, de um dos Chachamim, e Beit Shammai e Beit Hillel fizeram uma contagem de quantos alunos tinham de cada um, e tinham mais alunos de Beit Shammai do que alunos de Beit Hillel, e naquele momento eles decretaram 18 gzerot, decretaram 18 decretos, e Beit Shammai, que era a maioria, definiram esses decretos, e Beit Hillel tiveram que aceitar. Rabi Eliezer fala que naquele dia eles gachu seá. Seá é uma quantidade de comida que é um volume de comida. Às vezes o que acontece, você tem uma bacia e você vai colocando, vai enchendo a bacia, e às vezes a comida fica até acima dos limites da bacia, da borda da bacia. Você vai colocando mais e vai formando uma arema, uma montanhazinha. E Rabi Eliezer fala, o que fizeram lá foi ótimo. Eles fizeram vários e vários decretos, acima talvez da borda dos limites, mas ficou perfeito. E Rabi Yoshua fala, não, eles estragaram. Eles fizeram decretos demais, isso prejudicou. Fez com que as coisas caíssem para fora, fez com que os outros decretos perdessem a força. Você fala, Rabi Yoshua, já que eles decretaram muitas coisas, e muitas coisas lá as pessoas não iam conseguir cumprir, então todo o resto acabou perdendo. Tânia, Machad Rabi Eliezer Lemada Vardomé, Lekupá Melá Kishuim Udruim, Adam não tem Tokochardá, vem Machzeket. De acordo com o Rabi Eliezer, o caso, de acordo com o Rabi Eliezer, comparado com alguém que tem uma caixa cheia de Kishuim e Druim, cheia de abobrinha e abóbora, se eu colocar lá mais um pouco de mostarda, vai ficar, certo? Vai ter mais, vai juntar mais ainda, vai formar um montezinho, mas nada vai cair. Machado de Rabi Yoshua, agora de Rabi Yoshua, Lemada Vardomé, com o que se parece o que foi feito lá? Lerevá Me'aleadvash, em uma bacia cheia de mel, notando tocar imonim vegozim, veimekiá. Se eu colocar imonim vegozim dentro dessa bacia, o mel vai começar a cair para todos os lados. Então, na hora que fizeram decretos demais, isso fez com que as pessoas acabassem falando, não vou conseguir cumprir os 18, então desencana, e isso acabou tirando a força do resto. Amarmar.
Agora a gente vai trazer um pedacinho do que foi falado em cima, certo? Aqui no caso é um pedacinho da Mishnah, para lidar com isso. Foi dito na Mishnah que se não tiver um goi me acompanhando, se eu não tenho um goi para entregar as minhas coisas Erev Shabbat, eu coloco em cima do burro. Pergunta a Gemara, velo mechamer, verachman amar, lotase kol melachá. Fala a Gemara, olha, colocar as minhas coisas, as minhas malas, a minha carteira, o que seja, em cima do burro e levar ele de um lugar para o outro, continuar andando com o burro carregando minhas coisas, é uma melachá de Shabbat, chamada mechamer. No Shabbat, eu não posso colocar peso em cima de um animal e puxar ele. Então, nesse caso que eu estou colocando as minhas coisas em cima do animal e puxando o animal, eu estou fazendo uma melachá no Shabbat. Foi dito que se não tem goi, eu posso colocar em cima do animal. Agora, o goi, a gente explicou, o goi é uma proibição de Rabanan, para evitar com que a pessoa acabe andando quatro a mão do Rishud Rabim, Rabanan liberaram dar para o goi. Mas colocar em cima do burro, colocar em cima de um animal para carregar, é uma proibição da Torá. Então, o que adianta? Para evitar com que as pessoas andem quatro a mão do Rishud Rabim, eu liberei outra melachá, proibição de mechamer, o que adiantou aqui? Amaravada barahava manichó aleakshi mealechet. Fala Ravada barahava, o que se faz? Você coloca em cima do animal quando ele está andando. Eu não posso carregar o animal com ele parado e puxar ele. Mas se o animal já está andando e eu coloco alguma coisa em cima dele, isso daqui não é proibido pela Torá. Por isso, dá para fazer dessa forma. Pergunta Gemara, mas veika akira ve'anachá. Fala, tá bom, pode ser que eu vou colocar quando o animal está andando. Mas mesmo que eu coloque quando o animal já está andando, em algum momento ele vai parar para fazer as necessidades e vai andar de novo. Então ele vai estar fazendo a Kirá e a Nahá, ele vai estar tirando do Reshut Rabim algo meu e colocando. A proibição de colocar o animal para carregar é colocar também com as definições de andar no Reshut Rabim, a Kirá e a Nahá. O animal está parado, eu não posso colocar o peso em cima dele, que quando ele começar a andar e parar, ele fez a Kirá, ele tirou de um lugar e fez a Nahá no outro. Isso é proibido. Então a opção de Ravada Barava foi colocar quando o animal está andando. Quando o animal está andando, eu coloco em cima dele, em nenhum momento ele fez a Kirá, em nenhum momento ele tirou as coisas do Reshut Rabim, porque elas nunca pararam. Porém, pergunta a tá bom que nesse momento em que eu coloquei o animal estava andando, mas logo ele vai parar e vai andar de novo, e aí vai ser feito a Kirá e a Nahá. Então a solução a priori não resolveu. Fala Gemara, fala Gemara, não, o que acontece aqui? O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o seguinte, quando o animal estiver andando, eu coloco as coisas em cima dele. Na hora que eu vejo que ele está prestes a parar, eu tiro. Assim, em nenhum momento o animal carregou isso parado. Em nenhum momento o animal estava carregando isso parado e andou ou parou. Quando eu coloco quando o animal está andando e antes do animal parar, eu tiro. Pergunta Gemara, se for essa situação, não precisa ser num animal, posso colocar num amigo. Se eu tenho um amigo que está andando na rua, eu posso colocar uma coisa em cima dele, e aí ele continua andando. Se ele não parou, ele não fez a kirá, aquele objeto que foi colocado em cima dele nunca parou no Reshut Rabim. Então eu posso fazer isso mesmo com uma pessoa, não com um animal. Amara papa, kol shebegufo chevchatat, bechavero patura valassur, kol shechavero patura valassur, bechamora mutar lechatchila. Fala, Papa, por que foi escolhido aqui fazer com animal? Porque tudo que se eu mesmo fizer é uma proibição da Torá, se eu mesmo carregar é proibido pela Torá, no meu amigo, fazer o meu amigo carregar dessa forma é proibido midrabanan. E o que para o meu amigo é proibido midrabanan, no animal é permitido lechatchila, certo? Então, por que é que o animal solucionou nessa situação? Porque no animal vai ser permitido. A pessoa carregar é proibido. Colocar no amigo para carregar, no amigo que está andando, é proibido miderabanan. Colocar no animal é permitido lechatchila. Por isso, o animal é diferente de outra pessoa. Amaravada barahava, fala Ravada barahava, se a pessoa estava carregando alguma coisa e de repente começou Shabbat, certo? Eu estava andando na rua, nem percebi o horário, começou Shabbat, eu estou carregando alguma coisa e andando. Enquanto eu não parar, eu não coloquei isso no Reshut Rabim. Então, o meu andar não tem akira. Eu não tirei alguma coisa do Reshut Rabim. Então, o que eu faço? A pessoa ele tem que correr até chegar em casa. Ou seja, assim que começou o Shabbat, eu estou carregando alguma coisa nas costas, e aqui é o Reshut Rabim, não tem eruv, eu não poderia carregar. Se eu não parar, se eu for correndo para casa, isso que eu corri não tem problema nenhum. Porque a proibição de andar com a mão no Reshut Rabim é só quando eu estava parado, eu fiz a kirá, eu tirei de um lugar e parei em outro. Mas se eu já estava andando, em nenhum momento isso foi apoiado no Reshut Rabim.
então eu posso ir correndo para casa. E completa a Gemara, Daf Karatz, só correndo mesmo. Aval Kali Kali lo, mas andar devagar, não, certo? Quando foi dito que tem que correr para casa, é Dafka, tem que realmente correr, mas não devagar. Maitama, por que não? Que van de leite leikerat, ele me vai da kirave anachá. Porque se a pessoa continuar andando normalmente para casa, ele vai esquecer que ele está carregando e é Shabbat, ele precisa chegar em casa direto sem parar. Ele pode acabar parando no meio do caminho e fazendo a kirá e anachá. Então ele tem que justamente correr para ficar claro, para ele se tocar e perceber que é por causa do Shabbat. Pergunta Gamara, só que mata ele bem, tem que deixar de locar por tal, ver camai no chudram no chudram. Pergunta Gamara, só de qualquer jeito, quando o cara chegar em casa, o que vai acontecer? Quando ele chegar em casa, primeiro ele vai ter que parar no portão e segundo, ele vai estar levando as coisas da rua para casa, ele vai estar tirando o chudrabim para o Reshut Yachid. Então, o que você resolveu? Tá bom, o cara correu até em casa, mas na hora que chegar no portão ele vai parar. E na hora que ele tiver que entrar em casa, ele vai tirar do Reshut Rabim para o Reshut Yachid, vai ser proibido. Responde a Gemara, fala Gemara que quando ele chegar em casa, o que ele tem que fazer? Ele tem que jogar as coisas que ele é de forma incomum, que é proibido miderabanan. Ou seja, eu estou com uma mochila nas costas, eu vou correndo até em casa, quando eu estiver chegando lá, eu jogo com as costas a mochila para dentro. Não carrego ela para dentro, eu jogo ela de uma forma diferente, aí a proibição é somente me derabanan. Bom, aqui a Gemara vai ser uma Gemara um pouquinho mais comprida, vamos parar por aqui. Foi a